Olá, sabe aquela sensação de ser refém de uma emoção? Uma raiva, um medo, uma tristeza que parece tomar conta de tudo? A gente se sente arrastado por uma força que simplesmente não dá para controlar. Mas, e se existisse um jeito de entender e até direcionar essas forças? Hoje, a gente vai explorar exatamente isso, um caminho para a liberdade emocional. Pois é, essa é a grande questão, né? Será que a gente está condenado a ser escravo das nossas próprias emoções? A reagir no impulso a cada provocação, a cada perda? Ou será que existe uma outra maneira de viver? Uma forma de alcançar uma liberdade interior de verdade, mesmo no meio do caos? Ok, vamos mergulhar nisso. Essa citação aqui do filósofo Baruch Spinoza é o nosso ponto de partida. Ele propõe uma coisa bem radical. Em vez de julgar, de chorar, de odiar as ações das pessoas, e as nossas também, o primeiro passo é simplesmente entender. É uma virada de chave, sabe? Um convite para a gente ser meio que cientista da nossa própria vida interior. Para Spinoza, essa bagunça emocional toda não é uma falha de caráter, nem um sinal de fraqueza. É um fenômeno da natureza, como uma tempestade ou o movimento da maré. E como todo fenômeno natural, pode ser compreendido. Ele nos oferece um verdadeiro kit de ferramentas da razão para navegar nessas águas turbulentas. E aqui Spinoza faz uma distinção que é crucial. De um lado, a gente tem as paixões. Pensa nelas como reações. Alguém ofende a gente e a raiva brota, no automático. Nesse estado, somos passivos, controlados por algo que veio de fora, e o nosso poder de agir diminui. Do outro lado, temos as ações. Aqui, a causa somos nós. Agimos com base no entendimento, não no impulso. É um estado ativo, que aumenta o nosso poder. E como é que se passa de um estado para o outro? Através do que Spinoza chamava de moderatio. E aqui, atenção, isso não é reprimir ou engolir o choro, sabe? Isso nem funcionaria. Moderatio é o poder da mente de regular a força dos nossos afetos, ou seja, de tudo que nos afeta, nossas emoções, sentimentos, entendendo de onde eles vêm. É sobre achar a medida certa, um governo inteligente das paixões, e não uma guerra contra elas. Então, o pulo do gato é este. Spinoza diz que não dá para combater uma emoção só com um pensamento racional. Não funciona. É como tentar apagar um incêndio com um argumento. O único jeito de superar uma emoção negativa é com outra emoção, uma positiva e ainda mais forte, mas uma emoção que seja guiada pela razão. É lutar fogo contra fogo, só que com um fogo mais inteligente, mais poderoso. E isso leva a gente para um método bem prático. Spinoza descreve um caminho que é quase um treinamento para a mente. Funciona assim, ó. Primeiro, criar uma regra de vida clara. Por exemplo, vencer o ódio com generosidade. Segundo, memorizar essa regra. Terceiro, aplicar isso sem parar, nas situações da vida real. E o quarto passo, que é genial, associar a imagem da ofensa, do gatilho, diretamente com essa nova regra. Com o tempo, a resposta racional, a generosidade, se torna tão automática quanto a raiva era antes. Mas será que a razão é a única ferramenta que a gente tem? Será que a mente é o único campo de batalha? Vamos virar a chave um pouco e ver como essa ideia pode se expandir. Porque existe uma sabedoria profunda que vem da tradição afrodiaspórica, que oferece um conhecimento que não mora só na cabeça, mas no corpo inteiro. Essa imagem é muito forte. A gente vê destruição, ruínas de um lugar sagrado. Mas o que a filosofia Nagô nos ensina é que mesmo aqui tem algo que continua, que persiste. Uma força vital que não pode ser queimada, que não pode ser apagada. Essa força é o axé. Axé é o conceito central no pensamento Nagô. É a energia sagrada, a força da vida que anima tudo, absolutamente tudo que existe. Não é algo que uma pessoa tem, mas algo que flui através de tudo e de todos, conectando o divino, a natureza, os seres humanos. É a própria pulsação da existência. E aqui a gente vê a diferença fundamental. Como o pensador Muniz Sodré destaca, a tradição Nagô coloca o corpo no primeiro plano do pensamento cosmológico. A sabedoria não é uma coisa abstrata, mental. Ela é vivida, é dançada, é sentida, é transmitida pelo corpo. O corpo é um lugar de conhecimento. Isso muda totalmente a nossa ideia do que é ética. Não é um código de regras escrito num livro. É um eco dos corpos que vieram antes, uma memória ancestral que vive na comunidade, nos gestos, nos rituais. A moralidade é sentida, é uma herança vivida em grupo, não um monte de princípio abstrato para decorar. Então, de um lado temos uma filosofia focada na mente, na razão.
Do outro, uma focada no corpo, na força vital. Parecem opostas, né? Mas e se elas não forem? E se, na verdade, elas se completarem para nos dar uma visão muito mais inteira da liberdade? Vamos comparar dois conceitos-chave aqui. Para Spinoza, todo ser vivo tem um conatus. Pensa nisso como o nosso instinto mais básico de sobreviver e crescer. Um esforço para continuar existindo e ficar mais forte. É uma força individual. Já no pensamento Nagô, a gente tem o axé, essa força vital universal que flui por tudo. A conexão é fascinante. O nosso conatus individual pode ser a nossa maneira particular de manifestar e se conectar com esse fluxo universal do axé. Quando a gente junta tudo, a síntese fica bem clara. Como fonte de poder, Spinoza oferece a razão, o pensamento Nagô nos dá o axé, e o caminho unificado é usar a razão para direcionar a força vital. No foco, Spinoza olha para a mente, o Nagô para o corpo e para a comunidade. A síntese é o ser humano por inteiro. E o objetivo? O contentamento de Spinoza se une com a experiência alegre do Nagô. Juntos, eles apontam para uma liberdade ativa, alegre e, acima de tudo, resiliente. E com essa união toda, surge uma nova estrutura, sabe? Um kit de ferramentas muito mais completo para a nossa busca pela liberdade interior. Um novo caminho se abre. Então, qual é o caminho prático? Bom, começa com a razão, usando ela para entender as causas das paixões e não para suprimi-las. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer e cultivar a conexão com o axé, com a energia vital que existe na gente e na comunidade. E por fim, a gente usa a clareza da razão para direcionar essa energia de forma construtiva. A conclusão é poderosa. Liberdade de verdade não é a ausência de emoção, mas sim a integração de uma mente clara com um corpo cheio de vida. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Naqueles momentos de conflito, de paixão que quer levar tudo, qual parte está sendo esquecida? É a razão, que pode entender as causas, ou é o corpo que carrega a força vital e a sabedoria ancestral? Talvez a resposta esteja em ouvir os dois.